Aplicamos a propriedade seno de A igual a cosseno de π sobre 2 menos A, onde A igual a π sobre 3. E chegamos a seno de π sobre 3 igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Aplicamos a propriedade cosseno de A igual a seno de π sobre 2 menos A, onde A igual a π sobre 3. E chegamos a cosseno de π sobre 3 igual a meio. Aplicamos a relação fundamental para a tangente de π sobre 3. Efetuamos a divisão entre as frações. Cancelamos o fator comum 2. E para a tangente de π sobre 3, achamos o valor raiz quadrada de 3. Veja a figura ilustrativa. Construímos o arco AB medindo π sobre 4 radianos, portanto ele determina no ciclo trigonométrico o ângulo central medindo 45 graus. Construímos o segmento BC perpendicular ao eixo horizontal. Portanto, o ângulo CBO mede 45 graus. O triângulo retângulo BCO é isósceles, portanto, BC é igual a OC, BC é igual a seno de π sobre 4 e OC igual a cosseno de π sobre 4. Aplicamos a relação de Pitágoras no triângulo retângulo BCO. Lembramos que no ciclo trigonométrico o raio é unitário, portanto a medida de OB é 1. E chegamos ao valor raiz quadrada de 2 sobre 2 para seno de π sobre 4. E também cosseno de π sobre 4 vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Aplicamos a relação fundamental para a tangente de π sobre 4. E concluímos que tangente de π sobre 4 é igual a 1. Veja animações a seguir para as determinações das medidas de um arco AP. O arco AP determina no ciclo trigonométrico um ângulo central cuja medida chamamos de x. Se ao arco AP acrescentarmos uma volta, em contrapartida acrescentamos 2π radianos ao valor de x.
Acrescentando 2 voltas ao arco AP, deveremos acrescentar em contrapartida 2 vezes 2π ao valor de x. Generalizando, se acrescentarmos k voltas ao arco AP, deveremos acrescentar em contrapartida k vezes 2π ao valor de x. Vamos determinar quantas vezes 4.245 graus comporta 360 graus. Veja a animação para a divisão de 4.245 graus por 360 graus pelo método das chaves, usando o processo longo. Isto significa que ao ângulo de medida 285 graus acrescentamos 11 voltas. A extremidade P de um arco de medida 285 graus se encontra entre 270 graus e 360 graus, estando, portanto, no quarto quadrante. Vamos ver quantas vezes 360 graus cabe em 5.520 graus. Para tanto, efetuamos a divisão de 5.520 graus por 360 graus pelo processo longo. Isso significa que ao ângulo de 120 graus acrescentamos 15 voltas, chegando ao ângulo de 5.520 graus. A extremidade P do arco está no segundo quadrante, visto que sua medida, 120 graus, está compreendida entre 90 graus e 180 graus. Vamos ver quantas vezes 6.360 graus comporta 360 graus. Para tanto, dividimos 6.360 graus por 360 graus, sem cortar o zero, visto que estamos interessados no resto da divisão. Isto significa que ao arco de medida 240 graus acrescentamos 17 voltas, portanto 6.360 graus e 240 graus têm a mesma extremidade. Por esse motivo, seno de 6.360 graus é igual a seno de 240 graus, que é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2.
Também, cosseno de 6.360 graus é igual a cosseno de 240 graus, que é igual a menos meio. E ainda que tangente de 6.360 graus é igual a tangente de 240 graus, que é igual a raiz quadrada de 3. Para descobrirmos quantas vezes 5.895 graus comporta 360 graus, dividimos 5.895 graus por 360 graus. Isto significa que ao arco de medida 135 graus acrescentamos 16 voltas e que, portanto, o arco de medida 135 graus e o arco de medida 5.895 graus têm a mesma extremidade. Por esse motivo, seno de 5.895 graus é igual a seno de 135 graus, que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Também que cosseno de 5.895 graus é igual a cosseno de 135 graus, que é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E ainda que tangente de 5.895 graus é igual a tangente de 135 graus, que é igual a menos 1. Desmembramos 75 graus em 45 graus mais 30 graus. Aplicamos a fórmula para o seno da soma de dois arcos. Substituímos os valores de seno e cosseno de 30 graus e 45 graus. E chegamos a este valor para seno de 75 graus. Substituímos 15 graus por 45 graus menos 30 graus. Aplicamos a fórmula para cosseno da diferença entre dois arcos. Substituímos os valores de seno e cosseno de 30 graus e 45 graus. E chegamos a este valor para cosseno de 15 graus. Note que cosseno de 15 graus é igual a seno de 75 graus. Desmembramos 75 graus em 45 graus mais 30 graus. Aplicamos a fórmula para cosseno da soma de dois arcos. Substituímos os valores de seno e cosseno de 30 graus e 45 graus. E chegamos a esse valor para cosseno de 75 graus. Aplicamos a relação fundamental para a tangente.
Substituímos os valores de seno e cosseno de 75 graus. Efetuamos a divisão das frações. A fim de racionalizarmos o denominador da fração, multiplicamos o denominador e o numerador pelo conjugado do denominador. E chegamos a este resultado para a tangente de 75 graus. Aplicamos a fórmula para a diferença dos senos entre dois arcos. Substituímos o valor de cosseno de 180 graus. E chegamos a este valor simplificado para a expressão. Aplicamos a fórmula para a soma dos cossenos de dois arcos. Substituímos o valor de seno de 120 graus. Cancelamos o fator comum 2, chegando a este valor simplificado para a expressão. Aplicamos a fórmula para a soma dos cossenos de dois arcos. Substituímos o valor de seno de 120 graus. Cancelamos o fator comum 2. Colocamos o fator comum seno de 20 graus em evidência, obtendo este valor simplificado para a expressão. Substituímos 1 por tangente de π sobre 4 no numerador e no denominador da fração. Aplicamos a fórmula para tangente de π sobre 4 mais tangente de x no numerador e tangente de π sobre 4 menos tangente de x no denominador da fração. Aplicamos a fórmula para seno de π sobre 4 mais x no numerador da fração e seno de π sobre 4 menos x no denominador. Dividimos as duas frações colocando raiz quadrada de 2 sobre 2 em evidência no numerador e no denominador das frações. Cancelamos raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes cosseno x. Cancelamos raiz quadrada de 2 sobre 2, conseguindo assim essa nova expressão. Aplicamos a propriedade cosseno de x igual a seno de π sobre 2 menos x no numerador e no denominador da fração.
Aplicamos a fórmula para a soma dos senos de dois arcos no numerador e para a diferença dos senos de dois arcos no denominador da fração. Substituímos o valor de seno de π sobre 4 no numerador e cosseno de π sobre 4 no denominador da fração. Cancelamos os coeficientes 2 raiz quadrada de 2 sobre 2. Aplicamos a relação fundamental cosseno de π sobre 4 menos x sobre seno de π sobre 4 menos x é igual a cotangente de π sobre 4 menos x, chegando a este resultado simplificado para a expressão.